cosmovisão bíblica. Verso, para memorizar. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. 1 Tessalonicenses 5:23. Maravilha. Duas coisas interessantes sobre esse verso. O texto é de Tessalonicenses, primeiro livro, capítulo 5. Se a gente se lembrar, o livro de Tessalonicenses, no tópico anterior, trata de uma esperança. Lembram disso? A gente, inclusive, tratou desse tema ao longo da lição do trimestre. A esperança na ressurreição. A pergunta é, por que o texto fecha com essa abordagem? Por que a gente olha a abordagem da santificação atrelada a esse tema da vida eterna? Se vocês olharem as 3 lições em sequência, essa e as 2 próximas, tratam exatamente do mesmo tema, com focos diferentes, abordagens diferentes, mas exatamente do mesmo tema. Ou seja, a transição para a vida eterna passa por alguns fenômenos necessários ou alguns critérios necessários. Critério número 1 tem a ver com a lição dessa semana. Critério número 2 é a lição da semana que vem, juízo. E critério número 3, a extinção do mal. Faço novas todas as coisas. A lição que fecha o trimestre, a lição de número 14. Lembra que esse trimestre a gente tem 14 lições para fechar os sábados do ano, os 55 sábados do ano. Então, o desenho da lição dessa semana, da próxima e a última, tratam dos critérios da vida eterna. Por que é importante observar isso? Quando a gente tem a adulteração do tema da vida eterna, que foi o assunto praticamente que permeou a lição do trimestre inteiro, a gente começa com a primeira das adulterações, que é certamente não morrerás, e em cima desse tema, todas as demais formas de adulterações que Satanás produz em volta dessa perspectiva da vida eterna. Quando a gente encerra o trimestre, a gente é chamado a atenção a observar algo, a olhar para algo. Sim, a vida eterna é um dom de Deus. Sim, a graça nos alcançou com a salvação. Não há nada que possamos fazer para modificar a nossa condição. A morte é a única coisa que temos como certa. E Deus entra em cena e altera isso, dando a nós uma perspectiva diferente, a perspectiva da vida eterna em Cristo Jesus. A grande questão é o que a adulteração de Satanás produziu de distorção no comportamento humano para além do pecado enquanto origem, o que a doutrina da vida eterna nos seus processos adulterados modifica na perspectiva daquele que aguarda uma vida eterna ou anseia por ela, o que isso modifica-se quando Satanás adultera a doutrina central. Primeira coisa interessante, se você observar, a afirmação de certamente não morrerás altera o padrão normativo de Deus. Lembra, Deus instituiu o Éden e no centro do Éden coloca um padrão normativo. Pode comer de todas as árvores, exceto esta. Esse padrão normativo, na forma de uma lei, de uma regra, de um processo de regramento, ele é quebrado por Satanás quando ele diz, certamente não morrerás. Ou seja, ao mudar a perspectiva de dependência de Deus para ter vida, para a autossuficiência, ele quebra também a dependência de Deus nos seus regramentos, nos seus atos normativos. O que significa que o ser humano não só se torna autossuficiente na perspectiva da vida eterna, mas autossuficiente na perspectiva das suas escolhas. O ser humano passa a ser a medida de todas as coisas, e não mais Deus. Eu não preciso de Deus me dizendo o que fazer. Primeiro elemento importante. Segundo elemento importante e interessante de observar é que quando Deus se manifesta e mostra não tem saída mesmo, e a morte demonstrada por Deus no sacrifício primeiro, lá no Éden, deixa isso muito claro. Ou seja, quando Deus executa o sacrifício e entrega para Adão e Eva uma roupa feita de pele, e alguém deu a pele, ali se define claramente para Adão e Eva de que houve uma mentira inicial. Sim, Deus disse que morre e morre mesmo. O problema é que a partir do momento em que se estabelece esse conceito de que morte é real
e que voltar à vida depende da morte de alguém, que é o que se estabelece naquele sacrifício inicial, o ser humano se dá conta de que quem vai pagar o prejuízo daquilo que é o regramento de Deus é Deus mesmo. Sim, o ser humano teve as suas consequências, mas elas nem de perto chegam às consequências que Deus assume no processo do pecado. A hora que Satanás percebe isso, afinal de contas, ele fica literalmente calado, porque, primeiro, Deus não dialoga com a serpente. Segundo, a serpente não fala. Literalmente, Satanás fica calado ali diante da solução que Deus apresenta para o pecado. Gênesis 3,15, também já estudamos esse texto. O que aparece bem nítido para Satanás. Não há retorno. Eu estou condenado, o ser humano está condenado. Só que para o ser humano tem retorno. E para mim, não. E a partir daquele momento, Satanás começa um processo diretivo contra o plano de Deus. Então, primeira coisa que aparece aqui, a quebra do modelo normativo de Deus. A palavra de Deus não se sustenta. Essa era a tentativa de Satanás, como certamente não morrerás. Ao perceber que a palavra de Deus se sustenta, não porque ele não soubesse disso, mas ao perceber a forma como Deus executa a solução do problema do mal, entregando-se para morrer no lugar do homem, Satanás precisa alterar esse segundo modelo. Ou seja, a vida eterna não pode ser tão simples assim. Não pode ser tão fácil, resolvida na entrega do cordeiro. O que Satanás faz? Abre caminhos distintos deste. Aquilo que na proposta bíblica se apresenta como a vida eterna é esta, que te conheçam como aquele que de fato é o cordeiro, o que morre, o que é crucificado, o que é entregue para pagamento do pecado. Satanás cria um caminho alternativo. Qual é o caminho alternativo que ele cria a partir desta referência? O caminho alternativo é: você pode comprar a salvação. E dentro dessa doutrina de vida eterna, ele cria um elemento paralelo. É possível você comprar a salvação, porque eu estava certo lá no início. Você tem a vida eterna. A única questão é que você se concentrou na vida eterna como estando no corpo. E a vida eterna não está no corpo, está na alma. E a alma é eterna. E sendo eterna, sim, existe uma consequência sobre o pecado. E essa consequência é: se você peca, você vai viver eternamente pagando esse preço. Se você não peca, você imediatamente toma posse do reino que já é seu, porque você é eterno. E ele cria uma dualidade entre corpo e alma, e essa dualidade cria uma dualidade de destinos: inferno ou céu. Daqui a pouco ele percebe que isso também não é suficiente. Afinal de contas, se eu sou mal e estou condenado, então eu vou ficar pior do que eu estava antes. Vou ter que viver eternamente condenado. Então é melhor eu me tratar de redimir a minha vida e viver bem. Porque viver eternamente assolado pelo mal não é algo agradável. Ou seja, toda vez que Satanás percebe que alguma das suas invenções começa a perder terreno, ele vem com mais uma nova. Qual é a nova? Há um estado intermediário entre esses dois extremos, em que você, tendo sido mal, mas não um crápula, tem saída. Você pode comprar a salvação. E ele cria um modelo intermediário, o purgatório. E percebe que essa não é uma doutrina medieval, ela acontece em várias outras instâncias possíveis no paganismo antigo, com nomes diferentes, abordagens diferentes, mas acontece. Por exemplo, se você olhar um egípcio sendo sepultado numa pirâmide, ele vai com riqueza e com moedas para pagar a sua transição. Ou seja, o modelo do purgatório já existia, ele só tinha outros nomes. Foi só uma readaptação ou uma remodelagem para o período medieval, para se aproximar um pouco mais do cristianismo. Mas a ideia, a concepção já existia. A pergunta é: o que Satanás quer com essa segunda concepção? Com essa segunda concepção, que é: eu posso comprar a salvação porque a vida eterna já é minha, eu tiro, além do fator inicial, que é quebra do ato normativo de Deus, eu coloco relativismo sobre o ato normativo de Deus. Ou seja, a lei de Deus é relativa. Sim, ela existe. Sim,
se você segui-la, você já passa direto como um beato para o céu. Mas se você não seguir, tem alternativas. Ela não é uma lei tão dura assim. Deus é bonzinho o suficiente para salvar você, mesmo você sendo um sujeito mais ou menos. E a partir daí, elimina-se qualquer comprometimento, qualquer nível de compromisso necessário na postura cristã para a transição do estado de pecado para o estado de perfeição. E essa saída pela borda, ou essa entrada pela porta dos fundos para o céu, cria todo um desenho de descompromisso baseado numa palavrinha que de fato está ligada a Deus, que é amor, mas que não tem nada a ver com amor de fato. E essa é uma segunda questão que aparece dentro do modelo. Uma terceira que Satanás cria, como uma alternativa ao modelo estreito de entrada para o céu, é o modelo super estreito. Ou seja, uma outra forma de comprar o céu. Eu posso comprar o céu por indulgências, que me permitem ser mal do jeito que eu quiser ser e ainda assim alcançar o céu, ou eu posso comprar o céu por um paradigma de beatismo, de perfeição ou de extremismo de modelo de comportamento. Ou seja, eu passo a ter 3 vias diferentes para a entrada no céu. Ao observar esse tipo de adulterações é que a gente chega nas 3 lições que encerram o trimestre. Então, se vocês repararem com atenção, a gente passou o trimestre inteiro estudando as adulterações e as formas diferentes com que Satanás fez propostas alternativas ao plano de Deus para a vida eterna e salvação. E agora a gente fecha o trimestre com 3 lições que nos apontam qual é de fato o caminho para este céu prometido por Deus. A primeira dessas lições, que é a dessa semana, trata da cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã na sua essência. E você vai reparar que tem 5 elementos presentes na lição. Abre a sua lição lá, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, e olha os títulos delas. E se alguém quiser compartilhar e ler para a gente, vai que alguém não tem lição, leia os 5 títulos para mim. E enquanto você procura os títulos, Oi? Dessa semana. Modelo de Jesus, primeiro paradigma. Segundo, o corpo como templo. Corpo como templo do Espírito Santo. Lembra da dualidade, corpo e alma? E agora eu trago essa referência ao tom correto, corpo como templo do Espírito Santo. Que mais? A mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, agora a gente começa a entender o texto que a Liane leu no início, que é o texto de Tessalonicenses. Lembra que há 3 dimensões explícitas no texto de Tessalonicenses? Lá na introdução da lição, qual é a dimensão número 1? Lembra? Apresenta 3 dimensões ali. O espírito, a alma e o corpo. Então, percebe que a gente tem dimensões aqui. Então, eu começo com o modelo de Cristo para entender essas 3 dimensões. E aí, começam as divisões. Corpo como templo do Espírito Santo, a mente de Cristo, que mais? Na quarta-feira, a orientação do Espírito. A orientação do Espírito e na quinta-feira, a gente fecha. Pronto para o seu aparecimento. Ou seja, se eu participar das 3 dimensões, corpo como templo do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito, é a noção de Espírito que aparece lá no texto de Tessalonicenses, e a mente de Cristo, a noção de alma, ou intelecto, ou a minha condição de conhecimento. Se eu tiver essas 3 coisas ajustadas, no sentido da direção, ou seja, as 3 apontando para Cristo, então eu estou pronto para receber o reino. Entenderam o desenho da lição dessa semana? Na verdade, o Sortinho fez o quê? Aplanou o terreno, mostrou a estrada e falou: quer conhecer a vida eterna? Segue essa estradinha aqui e você chega lá. Não quer a vida eterna? Segue qualquer dos elementos que a gente estudou no resto do trimestre, nas adulterações que Satanás promoveu ao plano da vida eterna. Esse é o desenho da lição do trimestre. Se feito isso, então a gente está pronto para a lição da semana que vem, o juízo. E se passado incólume pelo juízo, ou seja, de pé pelo juízo, estamos prontos para a renovação plena, que é a vida eterna em Cristo Jesus, faço nova todas as coisas, fecha o trimestre. Esse é o desenho, o mapa didático da lição. Lição dessa semana, então. Vamos olhar as dimensões. Quando a gente olha o modelo de Cristo, que é o que abriu a lição lá no domingo, o modelo de Cristo é: crescia o menino em sabedoria, estatura e graça. Percebe? São as 3 mesmas dimensões que Paulo aborda em Tessalonicenses. Por estatura, o físico. Por sabedoria, a mente, a alma. E graça, o dom do Espírito. Lembra? Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito e aí vem uma listinha, graça é isso. Percebe que na lista de Gálatas 5, 22,
a gente tem os elementos da graça nas duas dimensões de Cristo, diante de Deus e diante dos homens. Portanto, a dimensão do estudo bíblico que nos molda na direção da graça nos torna melhores no nível horizontal, no sentido do relacionamento com o nosso semelhante, da compreensão dos efeitos do pecado na natureza humana nos relacionamentos humanos, e a dimensão vertical, que é aquilo que o pecado produziu de conflito entre nós e Deus. Daí a expressão que Paulo usa, o Deus da paz. Por que o Deus da paz? A gente entende isso quando vai a Romanos. O que aparece lá? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Percebe que o texto da Colossenses inverte esse texto? O Deus da paz. O texto de Romanos é temos paz com Deus. Essas inversões que Paulo faz são muito interessantes de observar. Porque Paulo está o tempo inteiro provocando os membros da igreja gentílica, principalmente, a entenderem que, sim, existe salvação. Sim, não há outro mecanismo de salvação que não seja a graça e a misericórdia de Deus. Não há nada que possamos fazer em prol da salvação. A salvação é um provimento de graça. Porém, todo aquele que é salvo por graça inicia uma jornada, pela percepção que tem do seu pecado e da sua indignidade, inicia uma jornada de obediência ao Deus da graça. Porque ele percebe que há uma mentira inicial. Certamente, não morrereis. Ou seja, essa mentira altera o padrão normativo de Deus e o ser humano. Uma vez percebendo isso, retorna ao padrão normativo de Deus, obediência à sua palavra, obediência à sua lei. Mesmo sabendo que na sua condição de pecador, jamais conseguirá atender ao padrão normativo de Deus. Lembra? Miserável homem que sou, desgraçado quando me observo. Quem me levará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu pratico. Mesmo nesta condição, o reconhecimento, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador, me leva, me impulsiona a uma vida de obediência, ainda que com percalços. Dentro dessa percepção, a gente começa o trânsito desse caminho de retorno. Então, o primeiro caminho de retorno importante é entender o modelo. O modelo tem 3 dimensões. Ou seja, o pecado nos afetou em 3 dimensões. Dimensão número 1. Com exceção do Mário, que eu não sei, brincando, tá, Mário? A gente sempre brinca com o Mário, porque o Mário sempre olha, quando ele chega, ele torna todos nós velhos, né? Porque o Mário não muda, ele congelou no tempo, é aquele cara ali. Mas quando a gente se encontra, né? Isaías, Nelson, Elmer, eu, que somos da gerações de mesma época lá atrás, né? A gente olha para o Mário e fala, a gente está perdido, né? O Mário congelou no tempo. Mas tirado o Mário, que é uma exceção à regra, todos nós somos a expressão clara. O Breno é outro, que também congelou no tempo, tá? O Breno é outro, bateu foto, congelou no tempo. Se não for pela barba, a gente não sabe que o Breno tem a idade que tem. Mas assim, brincadeiras à parte, é só para o pessoal acordar, o que acontece com o pecado na dimensão física? Ele nos afeta. E nos afeta mesmo. Não tem como evitar isso. O tempo é inexorável para todos, tá? Ele nos pega em algum canto da curva, de algum jeito. Então, a primeira dimensão que o pecado afeta é o corpo. Portanto, a primeira dimensão de preocupação de retorno do ser humano ao estado da graça é o corpo. Por isso a expressão, o corpo é o templo do Espírito Santo. Não dá para manter o corpo em maus cuidados. Já imaginou você receber o rei do universo num cantinho de chiqueiro? Não funciona bem. Ou seja, a dimensão do corpo não é um fim em si mesmo. A mensagem de saúde, proposta tanto na Bíblia, na sua estrutura inicial, livro de Levíticos como ponto central, ou na dimensão do remanescente, a mensagem de saúde de 1848 para cá, não importa por qual dos modelos a gente olhe o desenho, o corpo não é um fim em si mesmo. A razão pela qual cuidamos do corpo não é ter saúde. Embora esse seja um dano colateral bastante interessante, dano entre aspas. A razão pela qual cuidamos do corpo é porque o corpo é o templo do Espírito. E a gente quer receber o Espírito num lugar bom, num lugar
adequada, do jeito que a gente recebe pessoas que vêm visitar a nossa casa. Você quer que as pessoas se sintam bem. Você quer que as pessoas se sintam em casa. Como é que Deus vai se sentir em casa? Num ser pecador como eu. Entende a dimensão do corpo como templo do Espírito Santo? Ou seja, a mensagem de saúde tem uma importância vital, ela não está à toa como um dos braços da mensagem angélica, ou seja, num lado a gente tem toda a mensagem profética de que Cristo vem, no outro lado você tem toda a dimensão de quem é que prega essa mensagem. Portanto, sim, a questão do cuidado do corpo, do cuidado da saúde tem a ver com isso. Não com um estado puritano de perfeição ou com um estado puritano de saúde. Nada disso. Embora esses sejam até efeitos colaterais. Uma vez que eu entenda isso, entenda essa dimensão, a segunda dimensão atrelada a essa é a dimensão da sabedoria. Crescia o menino em estatura e em sabedoria. A mente está no corpo, habita um corpo, depende dele. Ou seja, se dói o dedo, os pensamentos não fluem direito. Se eu estou doente, a mente não funciona direito. Se eu estou com algum nível de embotamento, a mente não funciona adequadamente. E não funcionando adequadamente, o canal de atuação do espírito na vida humana não funciona. Ou seja, eu não consigo entender a palavra de Deus se o corpo vai mal. Ou vou ter dificuldades maiores para isso. Eu até posso entender, mas vou ter mais dificuldade. Afinal de contas, eu tenho o tempo inteiro alguma coisa me provocando ou me tirando a centralidade da atenção para outro lugar. Então, a segunda questão importante pela qual cuidamos do corpo é que precisamos dele para compreender a vontade de Deus. Então, uma coisa é receber Deus, o corpo é templo do Espírito Santo. A outra coisa é entender Deus, porque é no corpo que o fazemos, é na mente que o fazemos. A terceira dimensão de afeto do pecado é o relacionamento com Deus. O pecado cinge o ser humano com Deus, a ponto de que a primeira reação de Adão, qual é? Pecou, foi se esconder, porque sabia que Deus estava chegando. Portanto, o pecado quebra a possibilidade relacional. Ele se interpõe como uma barreira chamada culpa. Porque precisamos da correção disso. Então, quando você olha a forma como o Espírito Santo atua no ser humano, João capítulo 14 e 15, você tem lá a dimensão plena da atuação do Espírito Santo no que diz respeito ao resgate do pecado. Qual é a primeira coisa? Convencer o ser humano de que ele é pecador. Imediatamente convencido, o que eu tenho certeza? Estou morto. O que o Espírito Santo faz? Não está morto. Ele me conduz à justiça, porque convencido do pecado, ele me leva à cruz. E me mostra a dimensão da justiça como o sacrifício pleno pelo pecado. Ou seja, sim, você está morto se ficar aqui. Se vier para cá, você está vivo, porque Cristo morreu por você. E agora você tem uma escolha para fazer. Aceita ou rejeita o presente. Se você aceita o presente, para onde ele te leva imediatamente? Para o juízo. Para mostrar o quê? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, você pode passar de pé pelo juízo, desde que entenda por que ele morreu. Se você entendeu que ele morreu por causa do seu pecado, e você entende que é pecador e assume isso sem reservas, então sim, você pode se aproximar do juízo de pé, porque você vai ser julgado na dimensão do sacrifício de Cristo e não na sua. Mas se você rejeita o sacrifício de Cristo, como é que eu rejeito isso? Mantenha o pecado. Faço de conta que não sou pecador. Aceito a proposta, certamente não morrereis. Não no sentido da discussão de vida eterna e mortalidade da alma, no sentido pleno dessa expressão. Toda a lei de Deus. Ou seja, se eu rejeito a vontade de Deus e mantenho pedaços do pecado em mim, eu rejeitei o sacrifício de Cristo porque eu estou assumindo que eu não sou pecador. Consequentemente, quando eu vou para o juízo, sou condenado. Então, essa sequência de dimensões, ou seja, corpo, mente, espírito, não são divisões estruturantes do ser humano, são dimensões diferentes da atuação humana. E até isso Satanás foi lá e adulterou. Tanto que parte do mundo evangélico atual divide em três o ser humano. Não se contentou com a divisão do mundo medieval em dois e aplicou uma terceira divisão: corpo, alma e espírito.
Sim, as palavras estão na Bíblia, mas eu tenho que lê-las e entender o que elas significam. Uma vez que eu entenda isso, como é que a lição tratou dos 3 temas? Então, o que é a dimensão do corpo e como eu trato dela? Toda a mensagem de saúde, eu não preciso relatá-la de novo, é só abrir os textos, tem de sobra textos na nossa condição temporal sobre saúde, ou seja, desce da prateleira Mente, Caráter e Personalidade, os 2 volumes, desce da prateleira Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Livro Educação, desce esses textos da prateleira, abre e lê. Tá? Quiser ainda complementar com algumas outras referências, pega os testemunhos e vai ler na sequência, e aí você tem a dimensão completa da mensagem de saúde. Porque é preciso, porque é necessário, o corpo é templo do Espírito Santo. Próxima dimensão, como é que a lição abordou e o que a gente reviu nos textos. O que é a mente de Cristo? E como isso é importante dentro do tempo específico em que vivemos. Para mim, o texto mais fantástico disso é o texto de Paulo. Não tem outro que eu consiga encontrar que seja tão preciso quanto o que ele apresenta, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto. Portanto, do que ele está falando? Lobo frontal, estrutura consciente, capacidade de escolha, ou seja, a dimensão de mente com que Paulo se preocupa não é o resto, embora o resto seja importantíssimo para um monte de coisas que a gente faz, mas há uma questão que nos diferencia dos animais, que é a capacidade de escolha, o livre-arbítrio e a consciência da nossa existência. Ou seja, a gente sabe que existe, o cachorro não sabe que existe. O cachorro late para ele mesmo no espelho, a gente não. Só se estiver meio fora da caixinha. Okay? Entende o desenho? Portanto, sim, o sacrifício santo e agradável a Deus cuida do corpo como templo do Espírito Santo e apresenta a sua mente limpa, pura para compreender a vontade de Deus, que é o que vem na próxima parte do texto. E que não vos conformeis com o presente século. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vocês vão descobrir o quê? Qual seja a perfeita, a santa, a boa vontade de Deus. Então, por que eu preciso da mente limpa? Por que eu preciso dessa parte específica da mente limpa? Quem fez aí medicina ou alguma área de saúde, em algum ponto da história, teve que estudar um caso icônico, bem típico da discussão da consciência humana, que é um sujeito que fincava vergalhões em trilhos do trem e um desses vergalhões explodiu e ele atravessou aqui e roubou uma parte significativa do seu lobo frontal. Mas caprichosamente ele continuou vivo. O que aconteceu com seu comportamento em sequência? Lembram? Um sujeito que era bom, socialmente cordato, amigo das pessoas, da noite para o dia virou um sujeito sem medidas morais, sem padrões de estrutura verbal em termos de vocabulário, ou seja, perdeu a capacidade de freio, aquilo que lhe limitava o comportamento, que é exatamente onde Deus nos fala. Talvez o texto bíblico tivesse, pegando brincadeira no sermão do Gilson, talvez há um texto bíblico que precisava de uma revisão. Ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, a voz vem pela frente, mas estou brincando, é só para a gente lembrar que a parte do cérebro que cuida disso é a que está mais bem protegida, caprichosamente, atrás de uma testa bem dura. Precisamos disso, limpo para ouvir a voz de Deus e compreender a dimensão moral. A última dimensão que estudamos na semana é a dimensão da graça, a dimensão espiritual, o relacionamento com Deus na sua forma plena, que depende dos 2 primeiros. Ou seja, para eu atingir isso, que é o modelo de um relacionamento espiritual adequado, é necessário que o resto esteja funcionando bem para que essa parte seja plena. Ah, mas não é possível ter um relacionamento pleno com Deus se eu tiver um mal que me assola? Sim, é possível. Paulo tinha um mal que o assolava, a gente não sabe exatamente o que é, mas era forte o suficiente para ele reclamar de um espinho na carne. Ellen White passou a sua vida inteira sofrendo com aquilo que aconteceu na infância e
os resquícios de saúde que lhe acompanhavam, ou de falta de saúde que lhe acompanhavam pela vida, a ponto de ela terminar, às vezes, um dia num nível de exaustão pleno na sua escrita. Sim, é possível atingir um relacionamento com Deus profundo, apesar das crises estruturantes do corpo ou da mente. Mas, apesar de ser possível, é muito mais fácil se não tiver o empecilho. É muito mais amplo, mais rápido e, com certeza, mais profundo se não tiver o empecilho. Naturalmente, a gente já tem o empecilho do pecado, então para que arrumar mais um, ou mais dois, ou mais cinco? Então, a questão do relacionamento espiritual, ela depende das outras duas. O detalhe é que nenhuma delas acontece isoladamente. Ou seja, não dá para eu começar por um para buscar o outro. Ou eu busco os três ao mesmo tempo, ou eles não acontecem. E aqui está o segredo da cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica é uma visão integrada de ser. E por isso, na listinha dos livros de saúde, eu peguei um que não é, que é o Educação. Falei para vocês baixarem da prateleira. Por quê? Porque a primeira parte do livro Educação deixa isso muito claro. No mais alto sentido, a última parte do capítulo 1 da Educação, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma e só obra. Aí você volta umas páginas para trás e vai encontrar a definição. O que é educação? É o desenvolvimento harmonioso, integrado. Pois pergunta para a Lilian, ela explica o que é harmonia. Essa estrutura integrada de desenvolvimento físico, mental, espiritual, é o que permite que a obra da educação se processe como uma obra integrada. Ou seja, a grande questão da cosmovisão bíblica cristã é que a gente compreende isso. O caminhar com Deus não é isolado em um ou outro ponto da história. É a integração de todos esses elementos que permite que a gente atinja e cresça no desenvolvimento pleno do ser humano. O que Satanás fez foi quebrar isso. Separou as partes, deu peso diferenciado a elas de acordo com a personalidade de cada um ou as buscas de cada um. Então tem gente cultuando o corpo, tem gente vivendo na dimensão de Deus é tão bonzinho e tão gracioso que não importa o que eu faça, ele não está preocupado com isso. E aí vem o hedonismo e todas as suas consequências ao longo da história, da Grécia até hoje. Ou ele vai para uma dimensão estrutural de beatismo, isolamento ou ermitões da vida, seja dos séculos passados ou dos atuais, num modelo de perfeição barata que não chega a lugar algum. A grande diferença do cristianismo é a integração do ser. Se a gente compreendeu isso, a gente compreendeu o sentido da estrada que leva ao céu. E compreendeu também por que Satanás é tão ávido em adulterar os modelos. Compreendido isso, a gente vai para a próxima dimensão e última, que é a expectativa de todos. Ou seja, o dia que eu me liberto de todas essas coisas e pela renovação plena, que é a redenção, Deus retira o pecado que há em mim e aí viveremos de fato a plenitude desse relacionamento. Essa é a ideia de todos nós, enquanto sonho, enquanto expectativa final. Tem alguém lá atrás com a mão levantada? Lá no fundo. Na frente do alemão lá. É que senão lá eles não escutam. Esquece que tem um microfone, que isso é só para quem está em casa. Então, aqui você fala e solta a voz, que senão eu não escuto. Então, tá bom. Eu conversei com uma pessoa essa semana que me falou assim, eu falei, nos encontramos no céu. Eu falei, se Deus quiser. Aí a pessoa falou para mim assim, você é mãe, não é? Eu falei, sou. Se você tivesse que escolher entre seus 2 filhos, qual que você escolheria? Aí eu fiquei pensando, eu falei, é difícil. Aí, então, Deus é assim com a gente. Que resposta que eu dou para essa pessoa? Eu falei, não, ok, eu sei que Deus é assim, mas e aí? Sim, Deus é assim. O problema é que Deus tem mais uma questão. Se Deus quisesse salvar, ele salvaria quem? Todos. Ele morreu por quem? Todos. Todos estão predestinados ao quê? Salvação. Mas Deus criou seres livres ou robozinhos que atendem os seus desejos pessoais de quero salvar todos?
Deus criou seres livres. Então, sim, Deus continuará querendo salvar todos, mas não salvará todos. Não porque Ele não queira, mas porque Ele ama tanto que deixou livre. Então, a pergunta que eu devolveria, não como mãe, como pai, é: que tipo de filho eu quero? O que me obedeça porque eu não lhe permito nada, ou o que me obedeça porque entendeu quem eu sou? Eu amo o suficiente para deixar livre, ou sou tão egoísta que não quero a dor da liberdade? O problema é que a distorção que Satanás produziu, ela é um pouquinho mais embaixo. Satanás reproduziu em Deus quem ele é. Satanás não quer a dor. Ele sentiu o remorso de ter perdido o céu e não quer essa dor. Então ele empurra essa dor para Deus. É isso que ele fez. É uma projeção. Os consultórios estão cheios disso na psicologia e psiquiatria modernas. Ou seja, essa projeção é o problema. Então, eu não tenho que escolher entre os dois filhos que eu vou salvar. São eles que têm que escolher. Essa é a resposta. Não sou eu que escolho salvá-los. São eles que escolhem ser salvos. Eu estou disponível para os dois, com a mesma dimensão, com a mesma amplitude, mas eles têm que escolher. Essa é a questão. Deus ama tanto que nos deu liberdade. Dói? Sim, a liberdade dói. Mas é o único jeito de demonstrar amor. Okay? Se entendemos a lição dessa semana, meu convite é: se aprofunde na próxima, que está muito legal. Até porque quem teve aula com o Tim sabe que o tema da lição da semana que vem é, se não um dos 2 ou 3 temas mais prediletos dele. Então, aconselho que estudem a lição da semana que vem, está muito interessante de olhar como revisão e fechamento de tudo aquilo que a gente discutiu no trimestre. Que Deus nos abençoe para que a gente, entendendo essas dimensões, se aplique nelas. Porque a nossa função, enquanto remanescente, é mostrar ao mundo que existe saída, existe a boa nova da salvação, mas principalmente demonstrá-la por testemunho que entendemos, compreendemos e seguimos essa mensagem. Que Deus abençoe vocês, é o meu desejo. Nos vemos no dia 14, a partir da semana que vem, lição geral, na igreja, os próximos 3 sábados, ok? Vamos orar? E para quem tiver hoje à tarde, às 4h30, a gente grava a lição da semana que vem. No Zoom, é só pegar o link lá nos grupos, a gente está junto hoje à tarde. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos na tua casa, no teu santo sábado, ainda com liberdade. Te agradecemos porque, de alguma maneira, esse trimestre nos provocou a observar não só os defeitos produzidos nas doutrinas e perspectivas do céu, mas principalmente a tua intenção e a tua ação contínua no resgate do ser humano e principalmente no desejo que mora no teu coração de que todos estejamos contigo pela eternidade no céu. Dá, Senhor, que compreendendo a dimensão de toda essa mensagem, possamos nos aplicar no desenvolvimento da dimensão física, na dimensão espiritual e intelectual, na proximidade com Cristo, na semelhança com Ele, no modelo maravilhoso que Ele é. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.